Bom dia a todos, todas, todos que estão aqui. Não pensava que ia estar tão cheia a casa, né? Que bom que a gente se encontrou na Flip. Ontem foi uma viagem longa. Eu saí de Salvador 11 da manhã e desci no Rio. E o ônibus, o micro-ônibus foi me buscar. Quando eu estava saindo do Rio, um engarrafamento enorme, ficou nessa... Aí na estrada furou o pneu do ônibus, mas as pessoas eram legais no ônibus, então eu cheguei aqui já era 11 da noite. Mas enfim, valeu a pena, né? Porque aqui a gente está nesse momento especial. E o serviço público entrou em minha vida como, primeiro, acho que como oportunidade de trabalho mesmo, né? Eu venho das ciências humanas, eu estudei geografia, sou geógrafo de formação. Já na graduação eu comecei a estagiar no serviço público, porque, vocês sabem, para ciências humanas, hoje acho que tem mais oportunidades na iniciativa privada, mas há uns anos era muito mais comum ter no serviço público. E aí eu comecei a estagiar e eu me lembro que eu me formei, a preocupação mais imediata quando a gente forma, né? E agora? Eu preciso trabalhar, né? E eu fiz concurso, eu achei que eu seria professor, porque eu já atuava como professor, mas aí veio um concurso do INCRA, que eu fiz, fui aprovado, e na hora de ponderar, né, eu vou ser professor ou vou para o INCRA? Eu pensei assim, o INCRA tem um trabalho pelo campo do Brasil, né, é uma coisa que não vai estar restrita a um escritório apenas, ou a sala de aula. Eu vou poder sair para conhecer outros lugares, conhecer o país. E foi assim que eu comecei a trabalhar, isso há quase 17 anos, comecei a trabalhar. Mas voltando à sua pergunta, acho que eu nunca teve essa dicotomia, de fato. Hoje, cada vez vai ficando mais difícil conciliar as coisas, né? Porque aí eu adentro o fim de semana como esse, falando, trabalhando, né? Mas nunca foi uma questão, assim, que me dividiu. Eu sempre vi o serviço público como, além das coisas que eu vou falar sobre o serviço público, da importância e de como eles, assim, pelo menos a mim, me deu um sentido de estar fazendo algo útil, o sentido de uma missão, né, de estar atuando para mitigar nossos grandes problemas sociais, no caso do trabalho do INCRA. Além disso tudo, chegou o Paulo, chegou o mediador, ter um trabalho que me permitia viver e experimentar coisas interessantes, engajadas, que me davam sentido de estar atuando para favorecer a sociedade brasileira e, em alguma medida, ter também uma tranquilidade em relação ao trabalho, né, de não estar aflito. Ai meu Deus, se o livro não vender, eu vou viver do quê? Isso me deu uma tranquilidade para que eu pudesse escrever, né? Claro, o tempo é sempre exíguo, mas isso me deu uma tranquilidade para que eu pudesse escrever e pudesse continuar com a literatura ao mesmo tempo que eu trabalhava. Então, eu vejo... isso não é nada novo, né? Se a gente for pensar no Brasil, quantos autores, né, quantos escritores foram funcionários públicos? Muitos, né? Porque, de fato, a literatura no nosso país, ela não é... Hoje, cada vez mais, né, ainda bem, vem sendo valorizada, mas no passado, para você conseguir se manter como autor, não existiam essas feiras, não existiam, né, grandes filas com autógrafos, isso era uma coisa restrita a um grupo, mas para você poder escrever, muitas vezes era preciso trabalhar, né? Assim como hoje as pessoas trabalham. E eu lembro Machado de Assis, o Drummond, tantos, né, que foram... A Clarice, em algum momento, o Guimarães Rosa era diplomata, tantos outros, né, que precisaram trabalhar e conciliar literatura e trabalho. Eu acho que só conseguiram mesmo tranquilidade para poder escrever quando viram que estava tudo ok, que ia ter dinheiro no fim do mês, e aí não, agora eu escrevo o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, e assim foi. Agora eu vou passar para o Paulo. Sim, pode continuar, não tem problema. Gente, tudo bem? Paulo Fita Marques,
queria só avisar, gente, que eu deixei meu paletó pendurado aqui desde ontem. Eu ia voltar, avisei que ia voltar e pedi pra Daniela bater meu cartão, mas alguma coisa aconteceu que fui sabotado. Me perdoe pelo atraso. Itamar, uma honra muito grande estar aqui com você, uma estrela da literatura brasileira e que está sempre de casa cheia, né? O Torturado já vendeu mais de 400 mil exemplares, não sei se já foi dado esse número aqui pela Daniela. Então é um fenômeno, muito mais do que um fenômeno, né? É um novo caminho da literatura brasileira que eu acho que você inaugurou em muitos sentidos. Você estava falando aí dessa segurança que o serviço público traz para certos escritores. Ontem nós estávamos aqui com a Mariana Salomão Carrara, que também é uma escritora da nova geração e que renova um pouco essa prática, vamos dizer assim, do escritor que vai trabalhar no serviço público com a justa preocupação de ter uma garantia para o seu ganha-pão. Torturado é um romance que a gente deve em mais de um sentido, então, ao serviço público, porque você não só teve essa garantia, escreveu a fundo perdido, certo? Você escreveu o livro sem ter contrato, certo? Você foi lá e era uma história que estava na sua cabeça, que você estava insistindo em escrever, né? E também ele reflete uma realidade que você conheceu como servidor, né? Você chegou a falar já disso aqui? Não falei. A gente tinha acabado de começar. Não falei, mas a gente pode falar sobre isso, é oportuno, assim. Legal, então eu queria saber, você já falou um pouquinho dessa tranquilidade que traz, né, o serviço público para garantir a renda do escritor. Isso também é uma boa, por um lado, por outro lado, reflete a falta de profissionalismo ainda do mercado literário. Vamos dizer assim, que hoje poucos escritores teriam uma possibilidade de viver dos seus direitos autorais, né, hoje em dia, ainda mais das novas gerações. Mas como é que foi parar esse trabalho seu de campo no livro? Sim, interessante isso que o Paulo perguntou. A ideia é engraçado, porque a ideia de escrever Torturado é mais antiga do que a minha relação com o serviço público. Eu lembro, acho que quem lê a entrevista, eu sempre falo sobre isso. Lá na adolescência, eu estudando literatura no ensino médio, tinha uma professora que eu gosto sempre de falar dela, ainda vive, professora Terezinha Cioli, que falava de literatura com aquela paixão, né? Então eu fui ler literatura brasileira do século XX, do início do século XX, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, muito por incentivo dela, né? Pelas aulas que ela dava, pelo que ela despertava. E a ideia para escrever Torturado, eu posso dizer que surgiu naquele momento. E eu cheguei a escrever páginas daquele livro, né, que se perdeu depois, as páginas se perderam, e isso é muito, muito curioso, porque escrevendo sobre essa história, eu também estava acessando uma história que é um pouco familiar, né? Meu pai cresceu no campo até os 15 anos, e ele vivia numa comunidade às margens do Rio Paraguaçu, e os avós que criaram ele, porque ele foi criado pelos avós paternos, eram agricultores. E vivia uma experiência de trabalho que é muito parecida com a que está no livro, né? Então meu pai me falava daquelas coisas, claro. Na adolescência eu não tinha a dimensão sociológica que o relato que ele me fazia tinha, né? Eu conhecia a história e tudo, mas não fazia essa associação com o nosso passado colonial, com o nosso passado escravista. E mesmo assim eu quis escrever essa história. Mas não deveria valer muita coisa, porque ainda bem que se perdeu, porque eu não deveria valer muita coisa, era muito jovem, né? Mas a ideia de escrever essa história surgiu nesse momento. E depois, anos depois, eu fui trabalhar no INCRA, e aí, de fato, a vontade de contar essa história que já existia foi ganhando corpo, mais corpo ainda. Porque aí eu pude conhecer a vida desse Brasil do interior, né? Eu gosto de falar Brasil profundo. Tem gente que critica a ideia de um Brasil profundo como se fosse um Brasil à parte. Mas quando eu penso nesse Brasil profundo, eu estou pensando num Brasil que ainda está muito, onde as marcas do colonialismo e do escravagismo ainda estão muito presentes. E na mesma medida, essa marca pela sobrevivência também é muito forte, da resistência e da sobrevivência.
Então, foi assim que essa história voltou com força. E eu posso te dizer, Paula, assim, com toda certeza, se eu não tivesse tido essa experiência de trabalho, de encontrar pessoas que me ensinaram o que é o trabalho com a terra, qual a relação que elas desenvolvem com a terra, talvez esse livro não tivesse existido. Então eu acho que a relação de Torturado com a minha história no serviço público, ela é fundamental, porque se o livro ganhou essa densidade, ganhou essa profundidade, como relato de um tempo, ainda que ficcional, né? Como relato de um tempo, de uma história que também é sociológica, isso se deve à minha relação com o serviço público e com as coisas que eu vivi e aprendi em campo também. Foi precisamente na Chapada Diamantina, isso? Que você fez essa eu trabalhei de dados? Você trabalhou no Maranhão por muito tempo. Eu trabalhei em muitos lugares. A Bahia é do tamanho da França, né? Então, percorri a Bahia de norte a sul e as paisagens são distintas, os sotaques são distintos, né? Vi muitas histórias. No Maranhão também percorri o estado de norte a sul durante 3 anos. Meu primeiro contato, assim, de chegar num lugar e saber que era uma comunidade indígena, comunidade quilombola, foi no Maranhão. Maranhão, onde a imprensa costumava chamar de os grotões, né? Quer dizer, são essas regiões abandonadas pelo Estado e pelas estruturas públicas, né? Como você era recebido num lugar desse? Que eles olhavam para você e viam o quê? Viam a polícia, viam o governo? Você era considerado um agente de quem? Depende do público. Se fosse um fazendeiro, um latifundiário, nós éramos os inimigos, né? É aquele que vai confiscar a terra, é aquele que vai desapropriar, né? É aquele que representa alguma ameaça. Se fossem populações vulneráveis, né? Movimentos sociais, ou alguma comunidade em litígio ali com o fazendeiro, viam como salvadores, né? A gente chegava, não, vocês que vão resolver o nosso problema, que vão resolver as questões da nossa vida. Então depende muito do público. Quando eu chegava nesses lugares, eu podia ser hostilizado ou podia ser acolhido, né, da melhor maneira, como alguém que vai ajudar eles a resolver esse problema. Você falando sobre o Maranhão, eu estava lembrando e sobre essa distinção, né, de como eu era recebido nos lugares. Eu lembro que uma vez, o Maranhão, metade do estado é a Amazônia, né? Embora já bem devastada. E eu entrei numa reserva para ir em alguma comunidade chamada Reserva Gurupi, não sei se vocês conhecem, e aí fiquei preso numa estrada. Quando estava saindo dessa reserva, fiquei preso por 6 horas na estrada, porque tinha uma fila de madeireiros para sair com carregamento de madeira e a gente não podia nem dizer quem éramos, assim, porque era um ambiente de tamanha hostilidade, todos armados, né? A vida da equipe estava em risco e a gente ficou muito quieto ali, esperando anoitecer, porque eles não poderiam sair durante o dia, para a gente conseguir sair com alguma segurança. Isso mostra, bom, não tem nenhum glamour, viu, gente? É muita frustração também, né? Serviço público, porque quando a gente percebe qual é a nossa missão, né, a importância do nosso trabalho, e quando a gente dá conta que o nosso trabalho não vai resolver nem 10% dos problemas, porque sobre a nossa sociedade pesam 500 anos ou mais de história, né, de história de abandono, né, de muita coisa mal resolvida. Então fica muita frustração também, porque aí você percebe que tudo aquilo que você gostaria de fazer não é possível realizar por conta da própria estrutura, né? O serviço público sempre foi fragilizado e nos últimos anos ainda mais, né? Mais fragilizado do que no passado mesmo. Como que era essa equipe que ia com você nessa viagem em Gurupi? Vocês estavam o quê? Numa caminhonete? Com quantos funcionários? Qual era a estrutura? Eram equipes pequenas, acho que 4 pessoas, não tem. Esse é um grande problema no serviço público. Sempre falam de inchaço, né? Da máquina pública, e assim, é só pra...
eu não sei qual é o impacto, porque a gente olha para os edifícios e vê um vazio de equipes, de gente. Falta gente para trabalhar, muita gente, né? Um país de 215 milhões de habitantes, né? O serviço público não chega, não sei, a 0,5% da população, falta muita gente. Então, eram equipes muito pequenas e a gente fazia trabalhos muito diversos. Eu, por exemplo, no INCRA já comecei trabalhando com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Eu acompanhava, era um trabalho belíssimo, assim, que nos últimos anos parou completamente, mas era um trabalho que começou, deve ter mais de 20 anos já esse programa, começou no governo Fernando Henrique Cardoso e continuou nos governos Lula e Dilma, e começou como um projeto de alfabetização de adultos no campo, e se transformou numa coisa tão grande, maravilhosa, que quando eu deixei o programa, tinha cursos de pós-graduação para assentados, acampados da reforma agrária, para quilombolas, para indígenas, sempre com cursos voltados para cursos que possam ser revertidos para a comunidade, né? Agronomia, direito, né? Porque eles precisam muito disso, licenciaturas, ou seja, tinha muita coisa acontecendo quando eu deixei, e isso mostra a grandeza, né, da atividade pública, do que ela pode ser. E aí também trabalhei com outras coisas, né? Fui trabalhar com regularização de território quilombola, com acesso à assistência técnica a projetos de assentamento, né, para aplicar créditos, fomentos para a agricultura, né, para desenvolver a agricultura familiar, documentação de trabalhadoras rurais, né, tinha um programa também interessantíssimo, que era um ônibus, a gente até brincava, porque o ônibus tinha a cor das feministas, era roxa, a gente brincava, é o Priscilão, por conta de Priscila, rainha do deserto, né, que saía pelo interior da Bahia, levando documento para as mulheres, né, para as trabalhadoras que não tinham sequer RG, né, RG, Cerrado, da Caatinga, né? Pois e aí a gente brincava, vamos viajar no Priscilão agora, para poder entregar documentos, né, tirar documentos das trabalhadoras. E eu percebia, o INCRA tem isso, né, que eu acho que pode se replicar em outros estados, nos órgãos estaduais de terra, é que a gente vai nos lugares mais distantes mesmo, tem uma capilaridade incrível, né? Porque todo lugar, nos lugares mais, não importa se o município tem 5.000 habitantes ou 100.000 habitantes, sempre vai ter público e pessoas para que a gente atenda lá, né? Sim, e a questão fundiária ou habitacional, dependendo do contexto em que se está, ela é uma das coisas que une o país, né? Assim, você tem nas grandes cidades problemas análogos aos que o INCRA lida, né? Mas do ponto de vista da habitação urbana, e também em todos os lugares do país a questão da terra, inclusive aqui em Paraty, ela está sempre na origem de conflitos sociais e mortes, muitas vezes, e coisas assim. É muito legal ver você falar dessa continuidade que você falou do Fernando Henrique, do Lula, quer dizer assim, isso mostra uma coisa que em muitas áreas havia, que era uma continuidade de políticas públicas, transformadas, atualizadas, aprimoradas, mas era uma continuidade, né? E você também deve ter vivido esse pesadelo de desmonte, né? Que se traduziu com essas manobras infralegais, né? Que são características do governo Bolsonaro, que é de você aproveitar normas técnicas, pequenas dispositivos legais que você pode alterar e sabotar políticas públicas. E mesmo ações como foi realizada com os fiscais do IBAMA, né, que era de proibir de andar armado, né, que aí você num lugar como esse, vocês andavam armados? Não? A gente não tem porte de arma, mas eu fiz muitas operações com o IBAMA, por exemplo, prevenção de desmatamento em projetos de assentamento, e aí os servidores do IBAMA andavam, tinham porte de arma. E é necessário, né? Uma situação que é necessária. E também, desculpe te interromper, mas eu queria terminar, que é muito legal também ver você falar dessa ação meio combo que o Estado tinha. Quer dizer, não se tratava apenas de ir lá regularizar a terra do cara e falar, não, olha aqui, tá bom, então isso aqui é seu, toma a escritura e tal, agora estamos em igualdade de oportunidades, né? Você falava, não, agora vamos educar, vamos fazer a prevenção do desmatamento, doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, tem todo um combo que é necessário
ser levado a muitas regiões do Brasil, né? De políticas públicas. Isso que você falou dessa... Eu sempre penso, hoje, né, claro, com maturidade, pensando no Brasil, pensando no país, eu acho que todos os grandes avanços civilizatórios que a gente fez, que o Brasil teve, se concentrou muito nos últimos 30 anos, nesse período de redemocratização, e eu acho que todos os governos, com exceção deste, né, que passou, de alguma maneira deixou sua marca, né? Eu lembro que o governo Fernando Henrique, por exemplo, quando a gente... Isso é uma coisa que não é dita, mas quando a gente vai entender a trajetória das políticas públicas para o campo, foi um dos governos que mais assentou trabalhadores acampados na reforma agrária, mas fez assentamentos de reforma agrária. Bom, assentar não resolve o problema, mas era o primeiro passo, né? Precisa distribuir terra. E aí o governo Lula fez uma coisa que foi muito positiva também, que era qualificar esses assentamentos de reforma agrária. Era levar educação, crédito, habitação, que às vezes não tinha, né? Ou seja, cada um à sua maneira imprimiu sua marca, né? Deixou sua marca em relação a esses avanços, né? Civilizatórios, vamos dizer assim. E é isso, o INCRA terminava, que era essa ponta, porque lá na comunidade você não encontra sequer posto de saúde, né? Então tinha um trabalho imenso de articulação, de outros programas, de outros ministérios que também se revertiam em políticas públicas. Eu comecei a trabalhar em 2006, no comecinho de 2006, e eu me lembro de andando pelo interior do Maranhão, ver ainda em muitas comunidades onde não existia energia elétrica. Não existia energia elétrica. Comunidades que ficavam a 180 quilômetros da sede do município. E a gente passava o dia viajando, chegava lá, é uma outra maneira de viver, né? Porque não tem energia nem nada. E eu via assim o Luz para Todos chegando nessas comunidades. Às vezes, quando não tinha luz, estava chegando os postes no meio do caminho. E a gente sabia que ia chegar até lá a comunidade. Foi um período com todos os problemas, né? Foi um período bastante promissor. E mostra, e isso me dava, a gente aproveitar o que estamos falando aqui, isso me dava um sentido de importância, de utilidade, que era muito grande, né? Eu não pensava em nenhum momento, acho que toda a minha crise com o serviço público talvez tenha surgido nos últimos anos muito por conta da postura, e a gente vê que isso muda tudo, né? Da postura do governo, né? Por essas diretrizes, porque eu achava assim que minha atuação era importantíssima. Imagine, não só a minha, de todos os meus colegas, né? A gente tem um serviço público que falta profissionais e que, a despeito de tudo, ainda consegue levar alguma esperança, algo importante, né? Políticas públicas para essas pessoas. E isso me deixava com a consciência tranquila. Nossa, eu recebo uma remuneração que me permite viver né, sem grandes problemas, não me faz uma pessoa abastada nem nada, mas me permite viver sem problemas, e ao mesmo tempo é o trabalho que está levando esperança, oportunidades, políticas públicas para as pessoas, que faz a diferença de fato, né? Você acha que a ideia de Estado e de governo são confundidas demais no Brasil? Porque, por exemplo, a gente estava falando de políticas de Estado, políticas públicas que deveriam ser contínuas. Não deveriam ser ameaçadas, né? E são, maneira, de alguma maneira, né? Legalmente são. Se está na Constituição, mas cada governo imprime sua marca, né? E deixa sua marca. Mas continue, Paulo. Não, era isso, que talvez essa continuidade toda era uma questão de que o Estado estava conseguindo se estabelecer numa longa duração, vamos dizer assim, né? Foi um período de quase 20 anos aí de avanço, de tijolinhos que foram sendo colocados. E de repente vem um governo e modifica inclusive as estatísticas, modifica todos os aspectos das políticas, né? Na questão dos assentamentos, que é onde você é especializado, o Bolsonaro se gabou de ter sido o presidente que mais títulos de propriedade concedeu, né? E o Lula no debate até explicou, queria que você explicasse com mais detalhes se puder,
que o Lula investiu no modelo de assentamentos coletivos, quer dizer, eu concedia a um grupo maior, é isso? Sim, não, depende do que se trata. Vou tentar explicar aqui para tornar mais claro. Tem as comunidades quilombolas e indígenas, o modelo é de território coletivo, né? Então, o título é transferido para a associação da comunidade e ali passa de geração em geração. Aquela terra não é alienável, né? Aquele título não prescreve, ou seja, aquilo é preservado, né, para as gerações seguintes. O modelo de projeto de assentamento de reforma agrária já é um modelo individual. Tem um projeto de assentamento, tem uma associação, mas os lotes são individuais. Mas para que seja titulado, tem que cumprir uma série de requisitos. Porque a ideia da reforma agrária é possibilitar a desconcentração fundiária, que é marca das nossas desigualdades, né? Quando a gente fala de concentração fundiária no Brasil, a gente está falando de um problema que é histórico, né? Que vem desde as Seis Marias, quando dividiram o país em grandes extensões de terras para poucas famílias. E esse modelo perdurou, né? Veio com a Lei de Terra de 1850, que só pode, que ainda vale hoje, né? Que só pode ter acesso à terra quem pode pagar por ela. Isso já excluía 95% da população, né? Ou seja, a reforma agrária é um dos problemas estruturais do Brasil, é um dos problemas que refletem na nossa desigualdade. E esse modelo de assentamento, apesar de ser lotes individuais, você precisa cumprir uma série de requisitos. Precisa mostrar que é produtivo, né, que você desenvolveu lá seu lote. Você paga por esse título ao longo do tempo, claro, taxas de juros baixíssimas. E isso é para manter a pessoa na terra, conseguir manter. Quando chega o governo Bolsonaro e começa a titular, o que ele faz é como se você tivesse um filho, você tem uma família, e aí ele tem lá um filho de 10, um filho de 8 anos, que ainda precisa de você para poder amadurecer e poder sair de casa bem. É como se ele colocasse esse filho de 10, de 8 anos para fora de casa e diz, agora cuide da sua vida, né? Eu não sou mais responsável por você. E isso é muito grave, né? Porque o que é que acontece? Essa terra, sem a pessoa estar plenamente estabelecida e desenvolvida ali com o seu trabalho, ela vai ser objeto de troca e vai ser reunida novamente, né? Um proprietário compra um lote aqui, um lote aqui, um lote aqui e ali vai terminar virando uma média propriedade ou um grande latifúndio com o passar do tempo. Milton Santos que dizia isso já, né? Que a reforma agrária é uma política pública permanente. A gente não pode se dar o luxo, claro, vai ter direito ao título, mas tem que cumprir uma série de requisitos. Mas se isso não for cumprido, vai tudo por água abaixo. Todo aquele investimento que se fez para distribuir terra, né, para mitigar essa desigualdade tão brutal que vivemos, tudo isso vai por água abaixo. E a gente tem ali todo um trabalho de política pública que envolve muitas outras políticas, muitas outras coisas que estará perdido, certamente. Você falou em Milton Santos agora, me lembrei de uma informação que eu li num excelente perfil seu, não sei se você considera ficou bom, mas eu não li. Você não leu? É estranho, né? Você não acha? Eu vou ler um perfil sobre mim, mas a Natália, minha amiga aqui, ó, leu e disse que tava ok. Aí eu tô satisfeito. Não, a Clara não está, é um excelente jornalista e fez um perfil na Piauí do Itamar, agora quando estava na véspera de romper os 400 mil exemplares já, né, doutorado vendendo no mundo inteiro, né, já são quantos países? Se não me engano, são 22 idiomas. Opa. Mas são mais países porque... Vamos dizer que faz parte de uma reforma agrária no mercado editorial internacional. Né? Mas nesse perfil a Clara fala que você foi beneficiário de uma bolsa Milton Santos, que é um instrumento interessante porque a formação de quadros, eu diria até para o país, né? A gente está falando em termos de serviço público, mas o Itamar é o exemplo de um quadro que o país ganhou, né? A gente não está falando só de um excelente funcionário público ou um excelente escritor, é um cara que
veio fazer a diferença aqui no debate e na prática democrática do Brasil. Esse tipo vamos dizer, de pequeno investimento, era uma bolsa de R$350, né? Sim. Ele, ao mesmo tempo, ajuda a confirmar para uma pessoa como você, que era um estudante e tal, que, porra, eu tenho... Alguém está acreditando em mim. Quer dizer, você tem essa ideia de que você está incentivando, impulsionando, ela existe. Na Europa, existem programas de formação que pagam, sei lá, viagens para você conhecer uma coisa. É um investimento numa formação de um quadro, de uma pessoa, né? Quer falar um pouquinho? Você foi o primeiro beneficiário da Bolsa Milton Santos, é isso? Foi, eu vou falar um pouquinho. Quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, eu precisava trabalhar com outras coisas, né? Então, imagine, a universidade pública não dá, naquele período, né, não pensa em manter o estudante lá. E eu precisava do transporte, eu precisava do dinheiro para as cópias, né? Eu precisava de alguma coisa para poder me manter na universidade. Aí eu fui trabalhar de muitas coisas. Eu estava falando aqui do serviço público, mas as origens são mais... Bom, é por isso que eu acho que o serviço público também, com todas as dificuldades, com tudo, ainda foi um lugar que me acolheu e me tratou com muito respeito. Porque antes eu trabalhava na iniciativa privada. Trabalhei em supermercado, empacotando compras, repondo como supridor, né? Repondo coisa lá na gôndola. Trabalhei com muitas outras coisas assim, e tudo isso era muito inconstante. Eu me lembro que eu fiquei desempregado lá no meio do curso. A Clara falou que você foi demitido. Eu fico pensando, quem teve coragem de... Mas eu vou contar a história da demissão. Eu vou contar a história da demissão. É uma história até que é um pouco engraçada, assim, a história da demissão. Por quê? Nos últimos 2 anos na iniciativa privada, eu fui trabalhar numa farmácia à noite. Sabe por quê? Porque tinha aula pela manhã, aula pela tarde, e eu não poderia aceitar um emprego que fosse pela manhã e pela tarde. Aí eu trabalhei de madrugada, eu chegava às 10 e saía às 7, só que não ia dar certo, né, gente? Não tinha como dar certo isso, e eu ainda fiquei 2 anos. E o que é que aconteceu? No começo eram 2 pessoas, então uma revezava com a outra, e aí tinha um período de descanso, né? A gente tinha 1 hora lá que podia descansar, você poderia cochilar, assim, enfim, faz toda a diferença. Depois, para reduzir custo, né, como tudo que não tem esse cuidado com o funcionário, aí ficou uma pessoa só, e quem precisava trabalhar de madrugada, eu não podia, e aí fiquei sozinho, só que era uma tormenta aquilo, assim, porque tinha hora que tinha grande fluxo, claro, você aí tá ali desperto, mas tinha hora que paralisava. Aí eu pegava as coisas que tinha para ler, né, para estudar, e colocava assim do lado, e daqui a pouco eu tava cambaleando de sono, assim. E aí fizeram uma coisa muito cruel, que foi um gerente. Eu fico imaginando se ele me vê em algum lugar, se ele vai reconhecer o que ele fez, né? Aí Vocês podem fazer essa matéria. eu sou, no meu sangue tem sangue tupinambá também, então eu sei o que é me vingar, né? De vingança eu entendo, né? E a vingança como linguagem de poder também. E aí ele tinha aqueles suplementos para pessoas que fazem malhação, essas coisas, que eram muito caros. Mas o Bolsonaro reduziu os impostos. Reduziu os impostos, pois é, porque é importante para ele. Mas eu sei que desapareceu esses suplementos. E aí depois ele chegou lá e fez assim, você viu? Cadê? Onde estão os suplementos e tal? E eu disse, não sei, fiquei preocupado, né? Mas depois, ele mesmo revelou que ele retirou e levou para a sala da segurança para mostrar que a farmácia não tinha segurança. E aí eu fui embora. Mas eu tô contando tudo isso para falar de uma coisa melhor, né? Que é a Bolsa Milton Santos. Bom, fiquei sem nada, eu disse, e agora? Como é que eu vou, né? A gente fica com 20 anos, fica arrasado, né? Pensando o que é que vai acontecer. E aí eu já estudava, os professores já me observavam. E uma professora que já é aposentada, Maria Auxiliadora, que trabalhou muito com Milton Santos, ela ficou atenta a isso, né? Ela fez, não, vamos tentar bolsa para estudante. Ela me chamou,
e perguntou se eu queria pesquisar lá. E eu disse, tenho muita vontade, pronto, vou ganhar um trocado e ainda vou estar aqui estudando, né, que é uma coisa boa de se fazer. E aí ela tentou pela CAPES, pelo CNPq, mas não foi. E aí ela lembrou, porque ela trabalhou muitos anos com Milton Santos, ela lembrou que o Milton tinha vontade de distribuir, porque assim, o Milton ele foi expulso da UFBA na ditadura militar. E sem nenhuma justificativa. E quando ele voltou do exílio, no fim dos anos 70, ele ingressou na USP. E trabalhou na USP e se aposentou na USP. Só que em 96, se não me engano, numa medida de reparação, a UFBA reintegrou ele à universidade. E aí ele passou a contar com duas rendas, né? A renda da UFBA, e aí ele começou a dar cursos na UFBA até a morte dele. E quando ele morreu, a viúva, a Maria Helene Santos, ela manifestou interesse de destinar uma parte dessa renda para subsidiar estudantes que precisavam. E aí foi que aconteceu, que eu fui o primeiro estudante a receber essa bolsa, recebi por 2 anos, e era uma bolsa apenas, e hoje já foi institucionalizado pela universidade, ainda com recursos da família Santos, e hoje, se não me engano, são 10 bolsas de graduação, 3 ou 5 de mestrado e 2 de doutorado, ou seja, é um negócio que cresceu e que começou comigo, né? E eu me orgulho muito de carregar este começo desse projeto que é tão bonito e que é voltado sempre para pessoas que precisam, né? Pessoas carentes que precisam conciliar estudo e trabalho, né? E, assim, absolutamente, eu diria chocante que seja da herança do Milton Santos que sai esse recurso. Exatamente, quer dizer, não é dinheiro público. Professor negro brasileiro, palmas à família Santos por conceder É uma coisa que poucas pessoas sabem, porque é uma família tão discreta, né? Uma família tão discreta, sempre, mas que fazem sem muitos recursos. Claro que um salário de professor não é essa coisa, né? Embora fosse do Milton Santos, mas não é um absurdo, e ainda assim dividem o que tem para promover e fomentar. Mas você sabe que tem uma coisa muito, muito interessante, que quando o Torturado foi lançado, lá no começo, aí eu recebi Todavia recebeu um e-mail, de alguém me mandou. E aí quando eu fui ler esse e-mail, era a neta do Milton Santos, que não sabia nada sobre a bolsa, não sabia nada, e ela dizendo que leu, aí ela fez no e-mail que ela escreveu, ela fez, você sabia que meu avô, Milton Santos, é da Chapada, de Brotas de Macaúbas e tal, e aí na resposta, eu aí contei toda a história a ela, olha, eu fui o primeiro bolsista, ela não acreditou, ela ficou tão emocionada, né? Mas essas coisas assim, ou seja, acho que deve ter ficado muito, muito feliz, né? De saber que aquilo que foi destinado pelo avô dela, né? E em alguma medida serviu para que eu pudesse estar aqui e escrever este livro também e prosseguir com a vida, né? Eu acho que essa história é muito linda e mostra uma coisa também, que a gente espera o investimento do Estado, e o Estado é fundamental, não dá para substituir ele, né? E a gente espera também o investimento das grandes empresas, mas isso mostra o investimento da sociedade, sim, de pessoas comuns, que em outros países desenvolvidos é até comum também. É comum, sim. Né? Deixar uma pessoa de classe média remediada, né, como se dizia, deixar uma herança para a universidade. Deixa para a sociedade um uso. Você me recorda que você é formado em geografia? Sou formado em geografia. Você acha que a gente está falando de Milton Santos, que é um grande intelectual, ainda insuficientemente conhecido, né? Ainda por ser... E a geografia em si é uma ciência que me parece no Brasil pouco valorizada, né? Quer dizer, todo mundo estuda na faculdade, mas eu não vejo ninguém prestando geografia, querendo ser um geógrafo. No entanto, parece ser uma ciência que traz esse acúmulo de camadas que vocês trabalhavam no INCRA, por exemplo, com várias dimensões da realidade social que não dá para viver sem, né? Como é que você acha fala um pouco da ciência, da geografia,
e de como talvez seja possível investir nela para formular políticas públicas. A gente pensa muito em sociologia, antropologia, de fato são fundamentais, mas a geografia traz também uma camada única, né? Eu acho que a geografia bebe muito dessas fontes, né, das ciências humanas e das ciências naturais também. Então a gente consegue fazer uma leitura que não é só uma leitura dessa dimensão de uma compartimentada, vamos dizer assim. O geógrafo consegue ter esse olhar integrado para tudo, para o todo, né? E o Milton Santos foi um dos grandes teóricos, né, da geografia, um professor de inúmeras universidades do mundo, enquanto ele esteve no exílio. Da África à França ele foi, né, professor visitante, orientou muitos alunos. Ganhou o prêmio Walter Lied, que é o considerado o Nobel da Geografia, o único, se não me engano, o único latino-americano que ganhou este prêmio. A gente né? não sabe disso, né? Exatamente. Não tem a menor ideia. E é estudado no mundo todo, né? Tem a obra que ainda é publicada no Brasil, a Record tem publicado muitos livros, a editora da USP também publica muitos livros. Eu tive o privilégio de, ano passado, escrever o prefácio por uma outra globalização, né? E tive que reler esse livro, tinha lido na época da graduação, reli ano passado e fiquei assim deslumbrado, né? Porque em 20 anos nosso país mudou bastante, algumas coisas, né? O que a gente não queria mudou e outras coisas que precisam ser mudadas ainda continuam na mesma. E aí eu vi, nossa, era um teórico visionário mesmo, ele tinha uma visão de mundo muito abrangente, né? Muito pertinente, que dialoga com tudo que vivemos no nosso tempo. Uma influência muito grande do marxismo, mas ainda assim ele consegue ir além do marxismo, né? E imprime uma marca muito importante na sua obra. E aí eu vejo, e sempre me perguntam, né, a relação geografia e literatura, e eu acho que é toda, né? Tem toda a relação geografia e literatura. Porque nossos personagens, eles não estão desconexos do meio onde eles vivem, né? Nós não estamos. Se nós também somos um produto do meio, os personagens da mesma maneira. Então, quando eu falo de uma casa, quando eu falo da terra, quando eu falo de uma paisagem, aquilo que poderia ser um mero cenário, não é um cenário, não é apenas um cenário. É um mundo que está interagindo com aquelas pessoas. E quando a gente fala de mundo-tempo, a gente está falando de uma paisagem que está em movimento, né? De um mundo que está em movimento o tempo todo. Estamos aqui, mas se começar a chover, vocês vão correr. Daí vão procurar abrigo. Isso mostra que o mundo está interagindo conosco o tempo todo. Quando a gente fala de emergência climática, né, de justiça climática, a gente está falando, porque é algo que é importante, que está acontecendo com o mundo, mas não é o mundo, não é uma entidade à parte. Está acontecendo conosco, porque somos nós que sofremos com a insolação, com o aquecimento, né? Nós apenas não, os seres humanos e não humanos têm sofrido com isso, né? E outras espécies também, os vegetais e tudo mais. E isso mostra que para ter uma compreensão, eu parto desse pressuposto, para ter uma compreensão da literatura e de tudo que ela pode ser, a geografia tem um papel importante para mim de me devolver à vida aquilo que antes era apenas cenário, aquilo que antes era apenas paisagem. É algo que está vivo e que está interagindo com as personagens o tempo todo. Não adianta você falar de um rio se esse rio não corre, por dentro da vida das pessoas também. Não adianta você falar de uma casa se aquela casa é um tapume e nada acontece nela, né? As paredes precisam envelhecer, o tempo precisa passar por ela para que a gente encontre vida na história. Então eu acho que a geografia é muito importante nesse sentido. Realmente, e dá a impressão que o doutorado realiza um pouco isso, né? Porque o livro traz essas camadas todas, por exemplo, que se fosse, entre aspas, apenas a luta pela terra ali, mas você tem a religiosidade, você tem várias dimensões que são, que espelham um pouco essa caixa de ferramentas que a geografia fornece para a gente entender o país, né? Fica aí então a sugestão, quem sabe a Flip um dia não homenageia o Milton Santos. Seria uma ótima, né?
Grande intelectual brasileiro. E quem anda por essas universidades do mundo, quando você fala em Milton Santos, eu sinto que ele é mais conhecido lá fora até, claro, quem trabalha aqui com ciências humanas sempre volta ao Milton. Mas, de um modo geral, na nossa sociedade ele não é conhecido. E seria importantíssimo, deixou um legado de obras escritas, né, que vai ser revisitadas daqui a 100 anos, certamente. E merece essa homenagem, com certeza. Maravilha. Gente, a gente está se aproximando do final, a gente tem tempo para um número limitado de perguntas, tá?